Ao nosso Pai Celestial, acalmar os nossos pensamentos, tranquilizá-los, para que possamos nessa noite bendita aprendermos um pouco mais sobre o Evangelho do Senhor, sobre as orientações de Jesus, que nós possamos no decorrer da semana colocar em prática a vontade de aprender, a vontade de fazer diferente, a vontade de evoluir. Deus abençoe a cada um de nós e nos oriente. Que assim seja. Uma medo fazer uma fonte maior, um pequenininho. Tá dando para ler? Tá? Eu vou ler para você, tá, Ana? Ah, então tá bom. Hoje nós vamos conversar, gente, sobre o capítulo 17 do livro Fonte Viva, tá? Foi ditado por Emmanuel, da Chico Xavier, tá? O capítulo 17 fala de Cristo e nós. Cristo e nós. Tá? E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Jesus está chamando a gente o tempo todo, entendeu? O que a gente está respondendo para Jesus? Ananias, na hora que Jesus chamou por ele na hora, ele falou, estou aqui, eis-me aqui, né? O que o Senhor quer? E o que a gente responde para Jesus quando ele fala assim, Cláudia, agora eu não vou não, Senhor, estou com sono. Agora eu não vou não, que eu tenho uma festa para ir. Agora eu não vou porque eu estou com outros projetos. O que cada um de nós está respondendo para Jesus na hora que ele pergunta, na hora que ele chama? O que nós estamos falando para ele? Né? Ananias falou na hora, eis-me aqui. E nós? Alguma coisa aconteceu com essa fonte, Pedro. Os homens esperam por Jesus e Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. Jesus, da mesma maneira que nós chamamos Jesus para ele vir aqui, para ele nos ajudar, para ele nos orientar, para ele nos ajudar nos nossos problemas mundanos, seja numa doença, seja num problema financeiro, seja em qual for o problema. Primeira coisa que a gente pensa, apareceu um problema, o que a gente faz? Ai, meu Jesus, me orienta. Ai, meu Jesus, me ajuda. Ai, meu Jesus, fica comigo. Não é isso? E quando ele chama a gente? Porque da mesma maneira que a gente chama ele também chama a gente. Cláudia, levanta, vai fazer essa oração e vai trabalhar. Cláudia, vai falar sobre o meu evangelho. Ele também está pedindo para mim, não sou só eu que tenho que pedir para ele. Ele está pedindo para mim, eu estou correspondendo? Cada um de nós está correspondendo ao chamado dele? Ele pede, nós estamos passando por um processo aí de mudança planetária, né? Prova e expiação, como nós já falamos anteriormente, para regeneração. Só que para o nosso planeta se regenerar, quem que vai regenerar? É o povo que existe nele ou é o planeta? As plantas? Para haver essa transformação, somos nós que estamos mudando. E quando a gente muda, gente, tá? A gente atende o quê? O chamado de Jesus. E
cada um, a evolução é individual. Cada um precisa se tocar, sentir dentro do coração o chamado de Jesus. O mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que o realizem e intensifiquem. Começou o apostolado buscando o concurso de Pedro e André, formando em seguida uma assembleia de 12 companheiros para atacar o serviço de regeneração planetária. Jesus, ele pode simplesmente, gente, vir aqui e mudar tudo. Mas nós não estaremos mudando. Tá? Então, quando ele pede que as pessoas que estão, os espíritos encarnados, eles trabalhem. Eles façam o trabalho de ajuda ao próximo. Eles levem o evangelho. Eles ensinem, para que eles ensinem o evangelho em si. Então somos nós. Ele veio, falou. Amar a Deus, amar o seu próximo como a ti mesmo, caridade, paz. Ele ensinou tudo isso. A gente só precisa colocar em prática e levar para as outras pessoas. Só que a gente não faz isso. A gente tem vergonha. Não é? Você está numa rodinha em casa, ali, numa festinha, não sei o quê. Se alguém fala alguma coisa de Jesus, ou fala do Evangelho, ou fala... O que as pessoas fazem? Olha torto. Faz cara feia. Por quê? Porque está pensando aqui, no planeta, na Terra, nessa vivência material. Esquece que tem outra coisa, tem outros mundos. Que aqui nós estamos aqui na Terra. Nós estamos aqui em Sumaré, nós não somos daqui. A gente está aqui passando um períodozinho para aprender, mas nós não somos daqui. E desde o primeiro dia da Boa Nova, o que é a Boa Nova? É a palavra de Jesus. O que Jesus faz, gente? Ele convida, ele insiste, ele apela, ele ajoelha, ele implora para que nós o ajudemos. Para que nós levemos a palavra dele. Que nós consigamos, que a gente possa transmitir para o maior número de pessoas a palavra de Jesus. Junto das almas, para que se convertam em instrumentos de sua divina vontade, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Então, a redenção aqui, gente, tá? Era para vir aqui, tá bom? Está desconfigurado. Redenção é o que? O resgate, tá? Pra gente, que esse resgate nosso vem do alto e não daqui da terra. Então, Jesus, ele pede que nós trabalhemos. Né? A última palestra que eu fiz, não foi? Trabalhemos. Em nome dele, para ele, tá? Para ajudar o próximo. Ainda mesmo quando surge pessoalmente, quando ele surgiu pessoalmente, imagina Jesus surgindo pessoalmente, meu Pai eterno, buscando alguém para a sua lavoura de luz, qual acontece na conversão de Paulo, o mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados. Depois de visitar o doutor de Tarso, diretamente procura Ananias, enviando-o a socorrer o novo discípulo. Tá? Vou contar essa história para vocês. Quem era Ananias? Quem era Paulo? Quem era Saulo? Quem era Estevão? Quem era Abigail? Tem um livro maravilhoso, gente. Paulo e Estevão. Para nós, vocês dois começar a ler. Tá? Vamos lá. O que acontece? Quem que era Ananias, Abigail, Estevão, Saulo de Tarso? Saulo de Tarso,
era um doutor da lei. Acho que eu já expliquei isso aqui uma vez. Ele era um doutor da lei. Ele conhecia muito das leis da época de Moisés. Tá? Ele era rígido naquilo ali. Sabe aquela pessoa que vestia a camisa das leis que ele aprendeu desde criança? O Saulo de Tarso. Ele era perseguidor dos cristãos. Por quê? Porque Jesus veio para ensinar a boa nova. Qual a boa nova de Jesus? Amar o próximo como a si mesmo. Tá? E eles não entendiam isso. Eles não entendiam que um escravo era seu irmão. Você deveria amar o escravo que nem você amava o seu filho. Eles não entendiam isso. Então eles começaram a perseguir os cristãos. Saulo de Tarso foi cabeça nisso. Tá? Ele começou a perseguir e mandou matar Estevão. Estevão, ele falava de Jesus, ele falava dos ensinamentos, tá? De tudo que é da parte do cristianismo, ele falava sobre isso. E ele mandou matar o Estevão. Só que o Estevão era irmão de Abigail, uma menina muito boa, um coração puro, generosa, irmão de Abigail. E Saulo era noivo de Abigail. Só que ele não sabia que o Estevão era irmão de Abigail. Tudo muito perto, né? Naquela época tinha rede social, tal, então você tinha como saber essas coisas. Pelo contrário, você não sabia. As pessoas não conheciam a fisionomia de Jesus. As pessoas sabiam de Jesus, né? Que um falava para o outro, mas não tinha retrato, não tinha essas coisas. Então, por isso que quando Jesus morreu, o Judas deu um beijo em Jesus, né? Para que os soldados soubessem que aquele era Jesus. Por isso que tem a história, que ele vai dar um beijo, aí pega e prendem Jesus. Aí o que acontece aqui? O Ananias, ele era um apóstolo de Jesus. E ele foi, no dia da crucificação, né, assistir aquela barbaridade. E nesse, tá ali Jesus na cruz, nesse inteirinho, o olhar dos dois se cruza. E Ananias sente, né, a luz no coração dele. E começa a falar de Jesus. Ele tem os pergaminhos, tal, das palavras de Jesus, os ensinamentos, e ele começa a ensinar sobre Jesus. Por isso que ele é apóstolo. E ele converte, ele conhece Abigail e ele converte Abigail ao cristianismo, sem Saulo saber. Só que Abigail fica doente e morre. Saulo não sabia que ela estava doente e foi visitar Abigail. Quando visitou Abigail, estou dando um spoiler do livro, né? Quando foi visitar Abigail, descobriu que ela tinha falecido. É agora que eu me toquei. Descobriu que ela havia falecido. E, pior, ela faleceu convertida ao cristianismo. O que Saulo faz, gente? Está enlouquecido e vai para Damasco, aonde mora Ananias. Ele corre para Damasco. Antes de chegar em Damasco, o que acontece? Jesus aparece para ele e vira para ele e fala assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Nossa, gente. Na hora, Saulo fica cego. A cegueira de Saulo não é só a cegueira física, é cegueira de aprendizado das palavras de Jesus também. Do que ele estava seguindo, o caminho que ele estava seguindo não era o caminho correto, ele precisava seguir para o outro caminho. Então ele fica cego. Jesus pega e fala para ele: vá até Damasco e procura quem? Ananias, que ele vai te curar. Por que Jesus fez isso, gente?
porque eles precisavam se conhecer, eles precisavam ser amigos, Ananias precisava converter Saulo. E foi essa a forma que Jesus viu de usar Ananias, que estava encarnado, para poder enviar a mensagem dele, ensinar a mensagem dele. Nisso, ele tira a cegueira de Saulo. Saulo se transforma no maior apóstolo de Jesus e passa a ser Paulo. Então, as cartas escritas na Bíblia, escritas por Paulo, carta de Paulo aos Coríntios, carta de Paulo aos Filipenses. Paulo falava muitas línguas, tá? Ele dominava as línguas e ele tinha um quê em Paulo? É a vontade, a perseverança, a garra, de querer fazer a diferença. Essa vontade vai ficar marcada no meu coração. De querer fazer a diferença, de vestir a camisa e levar para frente o ideal dele. Por isso que Jesus escolheu Paulo também. Tá? Então, ele fez toda a diferença. E Paulo, ele escrevia para quem? Coríntios, Filipenses. Fala outra aí, Steven. O que ele fazia? Eles eram gentios. Gentios. Não é gentios, mas gentios. O que é gentil? Gentil acreditava em vários deuses. Então ele converteu esse povo todo ao cristianismo, a acreditar em um único Deus. Como que ele fazia isso? Através de cartas. Ele visitou todos esses locais, montou as igrejas direitinho, mas como ele viajava muito para tudo quanto é lugar, ele mandava as cartas, eles trocavam cartas. Então, por isso que tem esse monte de cartas de Paulo a um monte de povos. Por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido? Quem que é o recém-convertido? Paulo. Assistindo-o em pessoa. É que se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo não dispensa os homens na obra de soerguimento e sublimação do mundo. Soerguimento, gente, a obra de levantamento e elevação moral do mundo. Tecnologia é top, mas a gente precisa crescer a nossa moral. Nós precisamos elevar a nossa moral. Ide pregai, Jesus falou, ide pregai. Você fala aí, aqueles irmãos que ficam lá na praça pregando, você passa, nossa, porque esse cara está falando, gritando lá, e ele está pregando. A palavra de Jesus. Eis que vos mando. Jesus falou, eis que vos mando, Paulo, e vai e pregue. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. Mostra que você fala de Jesus, que você vive Jesus, tem as atitudes que Jesus gostaria que você tivesse. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. O que é isso, gente? A seara é grande, poucos são os ceifeiros. A seara, o trabalho é enorme. Imagina uma plantação de café, sem ninguém para colher. Trocando em proporções é o que está acontecendo hoje. Nós temos muito trabalho do Evangelho para fazer. E ninguém tem vontade de querer fazer. Por que não está com vontade de querer fazer? Porque só está pensando aqui, nessa carne. Está pensando no Espírito. É essa chavinha que a gente precisa mudar. Não está nem valendo. Semelhante afirmativa do Senhor provam a importância por ele atribuída com
contribuição humana. Amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. Tá? Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra o mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem. A obra é incessante. Por que é incessante, gente? Porque tem espíritos vindo, se renovando. E a obra ali no bem, ela é constante, é o tempo todo. Cristianismo significa Cristo e nós. Nunca cristianismo é sozinho. Cristo junto com a gente. Ele não nos abandona nunca. Ele está sempre aqui do lado da gente. A gente que precisa saber chamar, a gente é que precisa saber ajudar. E a gente é que precisa mudar. O que está escrito ali, seu Pedro? É aquele que ensina, edifica, não é? Ajuda. Se veio até você, é porque já está preparado. Gente, se vocês estão aqui, se nós estamos aqui, porque nós estamos preparados para fazer alguma coisa. Mas se nós estamos, nós estamos. Jesus não dá ponto sem nó. Basta a gente ter vontade de querer fazer diferente. O tempo hoje, hashtag fica a dica. Obrigada pela atenção de vocês, gente. E que nós tenhamos vontade de fazer diferente. De aprender, de trocar uma mensagem do Instagram por um livro, de trocar um Facebook por um videozinho falando sobre palestras, tem N coisas aí no YouTube, que nós tenhamos a vontade de fazer diferente, de mudar a nossa rota, o nosso rumo, para ver coisas mais edificantes, tá bom? Boa noite a todos, muito obrigada.